Tá demorando a começar a gravar. Bom dia, tudo bem com vocês? Como nós já estávamos falando, né, hoje nós iremos trabalhar o tópico sentença, né? Ou seja, quais os elementos que devem conter uma sentença, né? Porque a gente às vezes imagina que é só os advogados que têm obrigações, né? Tem regras, não. O juiz também, nesse momento aí nossa profissão, ela é toda, né, coordenada por regras, por formas, por processualizações, procedimentos, né? Então, o juiz também, ele tem que cumprir, né, um processo, né, para que ele possa exarar, assim, proferir sua sentença. Então, eu vou colocar para vocês o material e só peço licença um pouquinho para colocar para vocês aqui. Bom, vocês estão vendo o material, né? Estão vendo o material, meninas e meninos? Eu não sei nem se tem meninos aí, não vi. Então, vamos lá, gente. A sentença, ela deve obedecer essa estrutura, né? Que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório, o que acontece com o relatório? O que é feito, né, dentro desse relatório? Primeiro, o próprio nome diz, o juiz ele vai fazer um relato de todo o processo, mas ele não vai adentrar ao mérito, ele vai simplesmente fazer um histórico, né, para que ele possa, ali, a sentença possa ser completa, que ao ler a sentença, né, a pessoa não precise manusear todo o processo para saber realmente do que se trata. Então, lendo a sentença, essa pessoa vai ter uma noção geral do processo, mesmo uma pessoa leiga, né? Então, ele vai relatar os fatos da causa, ele vai fazer esse histórico sem adentrar no mérito, ele vai simplesmente contar o que foi narrado no processo pelo autor, pelo réu. Se tiver assistente técnico, ele vai se reportar a essa assistente técnico se tiver um laudo junto ao processo. Então, ele vai relatar de forma pormenorizada todos os atos acontecidos dentro desse processo. Esse relatório, ele demonstra que o juiz ele tem o quê? Conhecimento do processo, ele sabe o que aconteceu no decorrer desse processo, né? Então, ele vai fazer um resuminho da petição inicial, ele vai fazer um resumo da contestação. Se tiver impugnação, contestação, ele também irá apontar se houve ou não, né, a impugnação, contestação. Ele vai fazer um sucinto, né, uma sucinta abordagem na audiência de instrução e julgamento. Ele simplesmente vai remeter o que aconteceu. Ele vai, por exemplo, trata-se o caso de uma ação de reparação de dano movida por fulano em favor de Beltrano, almejando a reparação de dano material e moral. Aí, na contestação, foi rebatido os seguintes pontos, entendeu? Então, ele vai fazer um breve relatório sem adentrar no mérito. Ele vai identificar as partes, mas identificar não significa qualificar, que o juiz ele não é obrigado na sentença a qualificar as partes, e sim ele vai apontar, como eu acabei de dar o exemplo para vocês. Então, nesse momento, gente, o juiz nada decide, ele faz simplesmente um breve relato, um breve resumo da inicial e resumo da contestação. Se o Ministério Público, né, atuar no processo como fiscal da lei, também ele vai fazer um relato sobre o parecer ministerial, resumo das audiências e alusão aos principais documentos. Simplesmente, o relatório, ele objetiva nesses pontos. Então, o juiz, ele vai frisar esses pontos. Vocês estão vendo o material, meninos?
Bom, então, nessa fundamentação, gente, esse relatório, perdão, o relatório, ele é obrigatório? Ele é obrigatório. Mas, nos juizados especiais cíveis, eu vou mostrar uma sentença que foi exarada pelos juizados especiais cíveis, poderá haver dispensa do relatório em decorrência dos princípios que norteiam o juizado especial civil, que é a Lei 9.099, né, que é a lei que embasa os juizados, é a Lei 9.099. Então, em decorrência dessa previsão legal, o juiz ele pode não fazer o relatório quando se tratar de causas que tramitam nos juizados especiais cíveis, tá? Então, esse é um ponto, né, que é uma exceção da obrigatoriedade do relatório. A fundamentação. Então, nesse momento, gente, o juiz, ele vai se limitar a indicar a fundamentação jurídica, né, a fundamentação legal que ele irá embasar para ele proferir essa sentença. Então, ele não basta, assim como o advogado, não basta simplesmente transcrever os artigos, e o juiz também não pode simplesmente jogar os artigos, transcrever os artigos, sem fundamentar, sem trazer para o processo, sem trazer para a causa, né? Ele tem que fazer alusão e fazer uma concatenância de ideias com a causa e com a fundamentação. Então, não basta também simplesmente lançar, transcrever esses artigos, né, de forma solta, sem qualquer conexão com a petição, né, com, no caso, essa fundamentação, a sentença que nós estamos abordando. Ele não pode também utilizar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o real motivo que ele está aplicando, né? Porque uma sentença que ela não tem esses elementos, ela fica até difícil de recorrer, né? Ela é praticamente impossível recorrer de uma sentença que é deficiente. Então, por isso que é necessário que o juiz se atente a esses fatos, a esses pontos, né? Invocar os motivos que prestariam justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedente enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. É a mesma coisa dos artigos, né? Ele também não pode lançar enunciados, súmulas, sem que haja uma existência de ligação com a causa apresentada. Então, ele tem que usar aquela enunciada, aquela súmula, como parâmetro, né? Deixar de seguir enunciado de súmula de jurisprudência e precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou de superação do entendimento. E no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma, afastadas as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Gente, porque pode haver conflito entre normas, né? Vocês já viram isso em direito civil, né? Que se chama o quê? Antinomia, né? Então, você pode haver esse confronto. O juiz, ele vai, por exemplo, se tiver um confronto entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, e sendo que se trata de uma relação de consumo. Então, deve-se primar pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da especificidade, especialidade daquela lei que trata, né, dos consumidores vulneráveis. Então, antes de iniciar a fundamentação, o juiz ele deve separar todos os pontos a serem discutidos, né? E para quê? Fazer um esqueleto do que vai ser abordado na nessa estrutura da provavelmente, né? Caso o juiz não tenha decidido acerca das preliminares, ele vai fazer agora. Esse é o momento que ele irá fazer a decisão, né, acerca das preliminares. Ele vai acolher ou ele vai rejeitar. Mas, em regra, o juiz ele vai fazer isso no momento que na decisão de saneamento. Então,
ele vai analisar todas as preliminares. O juiz, ele não é obrigado a citar todos os dispositivos de lei em que arrimou para proferir a sentença. Gente, o juiz, ele é conhecedor do direito, bastando que ele faça um convencimento, né, entre a fundamentação fática, a fundamentação jurídica, né? Então, ele pode fazer isso. E essa fundamentação, ela é um princípio, né, constitucional, né? Então, é um direito fundamental do jurisdicionado. Então, aqui, o Fred Didier, ele sugere o seguinte caminho, isso é bom para quem for elaborar a sentença, né? Ele está simplesmente repetindo aquilo que eu já mencionei anteriormente. Aqui, exemplo, ele vai primeiro analisar as preliminares, se não foram analisadas no despacho saneador. Ele vai analisar o quê? O interesse de agir, ilegitimidade passiva, no mérito, prescrição, danos morais, danos materiais. Então, ele vai analisar. Uma sentença que ela não é fundamentada, como eu falei para vocês, é uma sentença deficiente. Ela, praticamente, ela não entrega atividade jurisdicional, né? Porque quando nós, operadores do direito, nós entramos com uma ação judicial, provocamos o Poder Judiciário, nós buscamos isso, nós buscamos o quê? A entrega de uma atividade jurisdicional. O juiz, ele tem que entregar uma solução, né? E uma sentença que ela não é fundamentada, ela é deficitária. Ela tem essa característica deficitária. Bom, aqui eu já falei, né, a questão de entregar artigos, só transcrever súmulas, enunciados, isso o juiz também não pode fazer, assim como o advogado, como nós já vimos em outras aulas. O seguinte cerne, né, o juiz, para acolher o pedido, ele não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, mas ele tem que analisar todos os fundamentos do réu, né, o que foi rebatido pelo réu. E para negar o pedido do autor, o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da defesa, mas ele precisa analisar todos os fundamentos da demanda. Né? Então, também, o que fala, né, desse enunciado, desse cerne aí. O dispositivo. O dispositivo é o último elemento da estrutura da sentença. Já agora, o juiz, ele vai o quê? Decidir. Então, aqui, nesse momento, o juiz, ele vai decidir. Ele vai expor os motivos, né, que ele decidiu, ou seja, ele vai falar ante ao exposto, né, ele vai explicar, ao final, ele vai finalizar ante ao exposto, julgo procedente, o presente, né, os pedidos, ou julgo parcialmente procedente, ou julgo improcedente. Né? Então, ele vai analisar, ele já vai decidir. Na fundamentação, também ele não decide nada. Só no momento do dispositivo que ele irá decidir. Então, ele vai decidir neste momento. Por quê? Porque o que ele decidir, ele vai fazer coisa julgada, né? E vocês já viram a diferença entre coisa julgada material e coisa julgada formal. E o juiz, ele vai proferir sua sentença, que vocês também já viram em processo civil, a classificação, né, da sentença, com relação ao conteúdo. A sentença, ela pode ser condenatória, né, que reconhece uma prestação, impõe uma obrigação ao réu, né, uma condenação, uma reparação de dano. Constitutivo, que constitui uma relação jurídica ou modifica, né, uma relação jurídica anterior, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de investigação de paternidade. Né? É uma sentença que constitutiva, vai construir, vai trazer à tona uma relação jurídica inexistente. E nós temos a declaratória, que certifica a existência ou inexistência de um direito. Por exemplo, uma ação de uso capião. Uma ação de uso capião, ela declara que aquele que propôs a ação, né, uso capiendo, ele tem o quê? A propriedade.
ele vai ter a propriedade a partir do momento que o juiz proferir a sentença, ele já tem a posse. Então, uma ação de uso capião, ela é declaratória, vai declarar a propriedade, né, pelo modo de aquisição originária. Então, outras características, né, da sentença é que o juiz ele não pode dar além do que foi pedido, aquém do que foi pedido ou fora do que foi pedido, né? Sob pena de ele não estar ali entregando uma atividade judicial como foi requerido pelo autor. Então, a sentença ela não pode ser ultrapetita, né, mais do que foi pedido, extrapetita, diferente do que foi pedido, ou citrapetita, menos do que foi pedido. Né? Por exemplo, de uma ação ultrapetita, mais do que foi pedido, uma ação de investigação de paternidade. A advogada, de forma errônea, entra com investigação de paternidade, mas não pede ali alimentos. Isso pode ser considerado uma sentença ultrapetita? Apesar que, nesse caso, se trata de um direito de um menor, onde se prima pelo melhor interesse, podendo até o Ministério Público corrigir esse erro e solicitar que sejam fixados os alimentos. Mas eu já vi casos em que o juiz não deu os alimentos, inclusive um caso que eu atuei, em decorrência de não ter sido requerido pela advogada. Né? A advogada entrou com pedido de investigação de paternidade, foi reconhecida a paternidade através do exame de DNA, mas ela não pediu alimentos. Então, querendo ou não, ela prejudicou o cliente, mas o juiz não deu a mais do que foi pedido, nesse caso que eu estou explicando para vocês. Poderia ter sido poupado esse tempo, né? E o próprio Ministério Público, em um parecer, poderia ter dirimido essa questão, né? Poderia, mas não foi feito. Extrapetita, diferente do que foi pedido. Né? Você pede reparação de dano material e o juiz concede de dano moral. Né? Ou então, na ultrapetita, você pede somente reparação de dano material e o juiz concede dano material e moral. É além do que foi pedido. Né? Citrapetita, menos do que foi pedido. Né? Então, entrega uma atividade jurisdicional menor do que foi requerido pelo juiz, pelo autor. Então, nesse caso, é uma sentença que merece, que vai ser atacada através de recurso, né? E vocês devem evitar incômodo, né, de falar julgo procedente nos termos do pedido. Não, vocês devem especificar, quando vocês forem elaborar a sentença, especificar com detalhes o que vocês estão definindo, né? O que vocês estão acolhendo, tá? Então, é especificar o que efetivamente está sendo concedido. Evitar também julgo procedente a ação, pois, na verdade, o mais correto é julgo procedente o pedido desta ação. Até porque pode ser ter vários, ou vai ser os pedidos. E se pegar e acolher um pedido, julgo parcialmente, né? Porque você vai acolher um pedido e não vai acolher o outro. Deve também, na sentença, tomar cuidado com a questão de juros e correção monetária, né? Jamais esquecer da condenação de custas e honorários de sucumbência, né? Sob pena de ter que entrar com embargos declaratórios, né? Observar as regras quanto ao duplo grau de jurisdição, no caso obrigatório. Ele vai o quê? Ao final colocar publique-se, registre-se, intime-se, local e data, não colocar nome nem assinar. Nesse caso aqui, no caso de vocês, no caso do NAR, vocês podem colocar, né? Não tem problema, mas isso é num concurso que você estiver fazendo para a magistratura, você também não deve indicar o seu nome, tá? Então, gente, a matéria acerca da sentença é essa. E agora eu vou trazer para vocês o modelo de uma sentença, né? Para a gente trazer e tirar as dúvidas sobre esse modelinho.
Estão vendo o modelo, gente? Bom, então o que o juiz ele vai colocar na sentença dele? Primeiro, ele vai indicar o número do processo, ele vai indicar a natureza da ação, ele vai indicar o nome do requerente, do requerido. E aqui, né, relatório. Então, ele, como eu falei para vocês, João da Silva nos autos qualificados. Então, aqui não tem qualificado, nem o requerente, nem o requerido, porque já foi exaustivamente qualificado, né? João da Silva, nos autos qualificados, ajuizou ação de reparação de danos contra Ronaldo Alameda, alegando em síntese a exordial. Aqui, né, gente, o exemplo é de folhas, né? Porque o exemplo é de processo físico. Mas vocês irão usar o quê? Evento, movimentação, né? Porque o processo é eletrônico, no caso. Que no dia 31/10/2017, por volta das 22 horas, quando trafegava pela Avenida Goiás, no cruzamento com a Rua Manuel da Badia, teve seu veículo abalroado pelo veículo dirigido pelo réu, causando os danos descritos no laudo pericial, as folhas 9, cujos reparos foram orçados em 3 oficinas de lanternagem. É sabido que quando se trata de dano material, né, principalmente em colisão de veículos, ou, por exemplo, uma reforma que o requerido deve fazer, você tem que apresentar 3 orçamentos. As folhas tais, o requerente postula concessão de tutela antecipada que foi indeferida. Contestou o réu, alegando em preliminar nulidade do processo por legitimidade passiva causa ao fundamento de que a ação deveria ter sido proposta contra o proprietário do veículo. E isso aí, com certeza, foi afastado, porque a gente sabe que pode ser movida também, tanto contra o proprietário quanto o condutor do veículo, né? Na defesa de mérito, afirma que parou seu veículo na placa pare, olhou para os lados e nada viu. E quando estava no meio do cruzamento, foi surpreendido pelo veículo do autor. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência do pedido e ainda a condenação do requerente à litigância de má-fé. A impugnação e contestação, as folhas 40 e 41, na qual o autor refuta a preliminar de legitimidade passiva ao fundamento que a ação poderia ter sido proposta contra o proprietário e o condutor do veículo. Então, ele afastou a preliminar. No despacho do saneador, o juiz rejeitou a preliminar arguida na contestação e fixou os pontos controvertidos. Em prosseguimento, na audiência, ouviu-se uma testemunha de cada lado e, declarando-se as partes que não têm mais provas a produzir, encerra-se a instrução processual. O autor e réu aduzem razões finais orais. Funda tudo bem visto e examinado, decide-se. Então, já, esse aqui é o relatório. Vocês viram que o juiz, em nenhum momento, ele adentrou no mérito. Ele simplesmente contou o que foi narrado na inicial, o que foi narrado na contestação, o que foi narrado na impugnação. Foi ouvida a testemunha, fixou, né, primeiramente, pontos controvertidos, teve audiência de instrução e julgamento, e teve debates orais, finais. Então, isso aqui é o relatório, né? Fundamentação. Atenção, não basta transcrever os artigos, né? Deve haver argumentação. Preliminares, né? Então, no caso, as preliminares já foram decididas já no caso do despacho, né? Então, mas o juiz quis aqui trazer que o requerido arguiu a inépcia da inicial por ter optado o autor em trazer ao polo passivo da demanda apenas o condutor do veículo. A opção ao polo passivo da ação não configura ilegitimidade para a causa, posto que o condutor do veículo é o autor da conduta ilícita e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídica. Rejeita-se, portanto, a preliminar. Então, o juiz reafirmou aquilo que ele decidiu na decisão de saneamento. Do mérito, ele analisou o quê? Culpa, limites da indenização, né? Litigância de má-fé, que foi abordado, ele afastou também a litigância de má-fé, né? Que, ó, vê-se que na má-fé processual a intenção deliberada de prejudicar alguém e, no caso presente, não restou patenteada a intenção do requerente em prejudicar o requerido, pelo que o pedido não merece ser julgado procedente. Depois vem o quê? O dispositivo. Ante o exposto,
com a rima no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente pedido constante no exordial e, em consequência, condeno o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.600 a título de indenização por danos materiais, devendo eles ser corrigidos monetariamente pelo INPC, tarará, tarará. Então, ele colocou, inclusive, a correção monetária, a incidência de juros legais. Não esqueceu dos honorários de sucumbência, né? Condenou em 12% do valor da condenação. Os valores devidos deverão ser pagos no prazo de 15 dias a contar da intimação da sentença, sob pena de ser o montante da condenação acrescido do percentual de 10% e honorários advocatícios de 10%. Nesse caso aqui, gente, é porque se não tiver cumprimento voluntário, né, por parte do requerido. Então, aí tem que entrar com cumprimento de sentença e já vai incidir esses valores, né, 10% da multa, mais 10% dos honorários advocatícios. Publique-se, registre-se e intimem-se, né, a data e juiz de direito. Então, esse é um modelo simples, né, que a gente utiliza que eu vou disponibilizar para vocês, para ajudar vocês na elaboração da sentença, né, para quem for desempenhar ali a função de juiz. Bom, com relação à nossa explanação sobre a sentença, nós ficamos aqui e abro agora para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham. Tem perguntas? Pode falar no microfone mesmo? Eu tenho uma dúvida. É meio boba, mas... Que isso, nenhuma dúvida boba. Com relação... Peraí. Vem, Chuchu. Com relação aos pedidos, quando tem, por exemplo, pedido de dano material e a parte alega que seja de um valor e o réu fala que seja de outro valor. Quando eu vou julgar e eu acolho o valor que o réu alegou, eu posso dizer que é parcialmente procedente o pedido ou é totalmente procedente, porém com redução no valor? Parcialmente procedente, porque você não deu tudo que foi pedido. E você pode, com certeza, fixar como juiz um valor diferente do que o autor pediu e um valor diferente do que o réu indicou. O juiz, ele decide, né? Então, você vai colocar o quê? Parcialmente procedente, entendeu? Você acatou, mas não da forma pedida. Certinho. Certinho? Obrigada. Nada. Alguma outra dúvida, gente? Alguma outra dúvida? Ou vocês já estão, assim, expert, já pode até tomar posse do concurso de juiz, de magistrado? Perfeito, hein, gente? Profetizo na vida de vocês. Amém, a gente recebe, glória a Deus. Glória a Deus. Com certeza. Então, assim, a sentença, ela fecha, né, essa atividade jurisdicional. Então, ela entrega essa atividade jurisdicional. E se ela não for, não atender a esses elementos que nós acabamos de ver, ou seja, os elementos que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo, ela é uma sentença deficiente, que você vai ter que atacar como? Atacar através de embargos declaratórios, né? Vai atacar através de embargos declaratórios alguma ineficiência da sentença, porque se você não atacar, né, fica até difícil você interpor um recurso de apelação, ou um recurso nominado, se se tratar de juizados especiais cíveis, né? Então, fica até difícil de recorrer. Né? Uma sentença que ela é ineficiente, deficiente, ela fica complicada de você até objetivar aquilo que você, o ponto que você vai entrar e vai suscitar aí o recurso, né? Que vai questionar em segundo grau. Então, a sentença ela tem que ser completa. E eu falei para vocês que eu ia trazer uma sentença do juizado para vocês verem. Eu vou procurar aqui, tá? Um momentinho.
É uma sentença que de uma cliente. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, quando se tratar de uma sentença que for exarada pelo juiz que atua, né, no juizado especial civil, o relatório ele poderá o quê? Ser dispensado, né? Dispensado o relatório minucioso por força do artigo 38 da Lei 9.099/95, decido. Então, ele faz um relatório muito mínimo, né? Mínimo. Por quê? Porque está respaldado, né, pela lei, né? Então, se for, nesse caso, uma ação que tramita no juizado especial cíveis, você pode utilizar, né, esse relatório reduzido, suprimido, né? Mas no caso de vocês, acredito que todas são ações que, se fizer isso, o pessoal do NAS vai, né, o critério de nota também pode incidir, mas eu acredito que vocês podem usar aí o argumento do artigo 38 da Lei 9.099, né? Se for uma causa que tramita nos juizados especiais cíveis, tá? Então, alguma dúvida a mais, gente? Alguém quer ponderar alguma coisa? Não? Então, vou terminar a aula. Vou até tirar uma fotinha nossa aqui, que estou em preguiça de printar. E vou também me colocar à disposição de vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida para elaborar a sentença, podem me procurar, que eu sempre... Todo mundo que me pede ajuda lá no DAS, né? Às vezes eu presto ajuda e às vezes não posso responder na hora, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo que eu respondo para vocês. Então, vamos nos despedir, né? Vamos aproveitar o restinho do sábado, né? Então, eu vou lançar as notas de vocês até segunda-feira, já estou corrigindo as atividades, e a nossa prova, né, entre aspas, a nota será composta por 3 atividades, né, que eu até estou com um relatório aqui de notas, que é a impugnação, a contestação, a decisão de saneamento e a audiência online que vocês deverão anexar o certificado no sistema, no AVA. Então, são essas 3, tá? A impugnação vale 40, o despacho 30 e a audiência online 30. Então, quem fez as 3 atividades, com certeza vai obter a nota máxima, né? Então, quem não fez, ainda tem um prazinho aí para fazer, até segunda-feira, né? Dia 1º eu já tenho que entregar as notas, tá bom? Então, gente, eu me despeço de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.